Fernanda Manhota de novo aqui conosco, nossa analista de internacional. Noves fora o linguajar de Donald Trump, né, Manhota, ao falar que o próprio país cometeu uma estupidez nas palavras dele, com essa história de devolução da Groenlândia para a Dinamarca, o quanto que é por aí mesmo que aconteceu, já que há bastante tempo existe esta conexão Groenlândia-Dinamarca, anterior às grandes guerras, e o quanto, quer dizer, com esse... Fazendo um pouco de análise de discurso literalmente aqui, no fundo, quando Donald Trump se volta de forma tão virulenta contra aliados históricos como os europeus, um pouco na linha do que já tratamos ontem, e agora dizendo, ok, não vou usar a força, mas eu quero a Groenlândia, o quanto de fato isso vai tornando a situação com rusgas tão fortes a ponto de inviabilizar qualquer outro tipo de acordo que, sim, proteja os interesses americanos de aumentar a sua capacidade de defesa usando o território da Groenlândia? É uma ótima pergunta, Yuri. Olha, resgatando rapidamente a história dessa relação, né, triangular entre Dinamarca, Groenlândia e os Estados Unidos, e fazendo também uma análise do discurso, como você bem disse, ele dá a entender, né, o presidente Trump, que os Estados Unidos em algum momento tenham tido a posse da Groenlândia e que nesse sentido tenham optado generosamente por devolvê-la à Dinamarca. E não é exatamente o que a história nos conta, né? Já de longa data, a ocupação da Groenlândia é feita por dinamarqueses, inclusive não só hoje vivem lá populações locais, né, populações originárias que são minoria, mas principalmente a ilha foi tomada por cidadãos dinamarqueses que passaram a viver lá ao longo das últimas décadas, e não existe nenhum tipo de dúvida ou contestação do ponto de vista da soberania, do direito internacional, de que a Groenlândia foi, e, em tese, deveria continuar sendo do Reino da Dinamarca. O que acontece, que envolve os Estados Unidos, e nesse sentido, sim, o presidente Trump tem razão, é que a Dinamarca está territorialmente apartada, claro, da Groenlândia, e a Groenlândia é um território bastante estratégico já há várias décadas, primeiro pela sua posição geopolítica e os riscos que podia implicar para o próprio território americano e a sua inviolabilidade. E segundo, agora mais recentemente com o derretimento, né, de calotas, o aquecimento global, a abertura de novas rotas comerciais, também economicamente se tornando relevante para os Estados Unidos. Existem dois marcos, Yuri e Débora, na história recente que envolvem Estados Unidos, Groenlândia e Dinamarca e que dão aos Estados Unidos um certo protagonismo por lá. O primeiro marco é esse que o presidente Trump citou no discurso, né? A Groenlândia foi invadida pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial e naquele momento foi ocupada, representando, portanto, uma grande ameaça de influência alemã muito próxima, né, dos Estados Unidos e, claro, do grupo dos aliados. Os americanos, então, não necessariamente para defender a Groenlândia ou para favorecer a Dinamarca, mas visando expulsar para mais longe, né, enviar de volta para casa, do seu território, né, mais imediato, os nazistas entraram em ação e tiveram, sim, uma participação definitiva nesse recuo nazista lá no contexto da Segunda Guerra. Mas, de novo, eles como aliados, né, da Europa e visando não deixar avançar os interesses nazistas para o ocidente do hemisfério ocidental, do hemisfério americano, deram esse comando naquele momento. Depois, durante a segunda grande fase, foi durante a Guerra Fria, viu, Yuri e Débora? Porque a Groenlândia, assim como o Yuri brincou ontem, né, lá no tabuleiro de War, ela se tornou uma peça super importante, uma peça-chave no contexto da disputa Estados Unidos e União Soviética, lembrando que ali as distâncias, né, no contexto do mundo, no formato em que ele se apresenta, torna esses dois países, de certa maneira, vizinhos, fizeram com que os Estados Unidos instalassem uma base muito importante, até hoje discutida e muito relevante nessa conversa de agora, que é a base aérea de Thule, que fica num espaço particularmente localizado
para garantir alerta de antecipação de mísseis soviéticos na época, o monitoramento do Ártico de uma maneira geral e, claro, de novo, promover a defesa do continente, do território americano. Então, nesses dois momentos, houve um envolvimento direto e também pensando em interesses vitais, em segurança direta dos Estados Unidos, do país com a Groenlândia. Depois disso, e aí resumindo muito rapidamente essa história, o assunto só veio a ressurgir, então essa triangulação Estados Unidos, Groenlândia e Dinamarca só veio a ressurgir anos mais tarde, quando o próprio presidente Trump, lá no primeiro governo, em 2019, decidiu querer comprar a Groenlândia. Ele não foi o primeiro, devo dizer isso, né, fazendo uma justiça histórica. Já nos anos 40, nesse pós-Segunda Guerra, o presidente Truman tinha tentado comprar a Groenlândia, ele fez uma proposta formal na época, que foi recusada, assim como essa proposta de 2019 do presidente Trump também foi recusada. Então, o que a gente está vendo agora, em 2026, é uma nova tentativa. Teve, então, essa do Truman em 46, teve essa do Trump em 2019 e agora essa em 2026. E aí, finalizando a sua pergunta, Yuri, os riscos são muito altos, porque, afinal de contas, o presidente Trump tem duas opções nesse caso, né? Quer dizer, além de desistir, além de abrir mão desse objetivo. A primeira opção é empregar meios que usem a força, empregar meios militares, e, nesse sentido, promover um ataque ou uma invasão a um território de um país aliado, colocando em colapso o princípio norteador da maior aliança ocidental existente, que é a OTAN, então abrindo uma crise sem precedentes, né, entre os próprios países que cooperam com os Estados Unidos há décadas. E a segunda opção é colocá-los numa berlinda tamanha que não reste a eles outra alternativa, dadas as assimetrias de poder e essa ideia de um mundo orientado pelo uso da força, que eles não vejam alternativa senão recuar e aí ceder aos Estados Unidos alguma coisa para evitar uma invasão, como, por exemplo, vender, conceder ou fazer algum tipo de arranjo intermediário. É o que está sendo, né, nesse momento, debatido. Parece que o presidente Trump não volta atrás definitivamente, mas que ele recuou em empregar a força, talvez porque ele esteja vislumbrando esse meio de caminho. O que eu acrescentaria para concluir, Yuri e Débora, é que talvez a Groenlândia, de tudo que tem acontecido nos Estados Unidos, Irã, Venezuela e outras coisas, seja o ponto mais sensível para o presidente Trump em matéria de política doméstica. Os próprios aliados, republicanos, parte da base MAGA, se incomoda muito e tem sido vocal em dizer que se o presidente Trump de fato invadisse ou atacasse a Groenlândia e abrisse essa crise contra os europeus, isso seria entendido dentro dos Estados Unidos como um ato muito grave. E eu cheguei a ouvir isso de pessoas bastante relevantes nos últimos dias, que inclusive se consideraria a hipótese de se instaurar uma crise, de se abrir uma crise interna nos Estados Unidos de apoio ao presidente Trump, com possibilidade de sugestão de afastamento. Então, a Groenlândia não é pouca coisa, nem para a política internacional e nem para a sobrevida interna do presidente Trump, Yuri e Débora.